Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 15, que diz: Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. O que Paulo está dizendo aqui pode parecer um pouco estranho. Por que você faria o que não aprova? Mas Paulo não está falando sobre cometer intencionalmente pecado, conscientemente ceder aos desejos da carne. Porque quando você voluntariamente comete pecado, você conhece e entende muito bem o que você está fazendo. Paulo estava vivendo uma vida crucificada. Ele não estava servindo a lei do pecado com sua mente. Na medida em que ele tinha luz, ele se deleitava na lei de Deus no homem interior. Isso significava que ele se deleitava em amor, em bondade, em misericórdia. Essa era sua atitude mental. Obter luz significa que o Espírito Santo lhe dá revelação sobre algo. Por exemplo, você pode obter luz sobre seu próprio pecado e ver que você é egoísta, orgulhoso e tantas outras coisas. Também você pode se referir a obter mais discernimento e revelação na palavra de Deus, como descrito no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 130, que diz: A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Nas áreas em que ele recebeu luz, ele crucificou o pecado em seu corpo. Sua mente, que servia a Deus, impediu esses desejos pecaminosos. No entanto, havia muitas áreas na vida de Paulo onde ele ainda não tinha recebido a luz. Aqui ele foi levado cativo para a lei do pecado em sua carne, de modo que ele fez coisas que ele odiava, como descrito na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 23, que diz: Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Alguém que está cometendo pecado voluntariamente não está fazendo o que ele odeia, porque sua mente aprova isso. Quando o desejo concebeu, dá origem ao pecado. A concepção ocorre quando consentimos com o desejo com a nossa mente. Então, o pecado nasce. Assim vemos descrito na carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 14 e 15, que diz: Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tal pessoa está servindo a lei do pecado com sua mente. Veja bem, a pessoa que assim o faz sempre dirá que os outros não podem ou que está consciente, mas sempre agirá de uma maneira diferente para que suas vontades sejam realizadas e obedecidas, gerando uma falsa humildade, para que não demonstre até aquilo que faz quebra a responsabilidade que assumiu de não fazer. Paulo estava servindo a lei de Deus com sua mente, mas, ao mesmo tempo, o pecado que ainda estava presente em sua carne se manifestaria sem a sua aprovação. Ele estava servindo a lei do pecado com a sua carne. Essas reações da carne poderiam vir como pensamentos ou sentimentos que ele teve que combater, tentação, ou como ações ou palavras reais que nunca passaram por sua consciência como uma tentação. Ele recebeu luz sobre isso mais tarde, percebendo que eles não estavam de acordo com a vontade de Deus e, portanto, algo que ele odiava, atitudes do corpo. A lei é espiritual, mas Paulo descobriu que ele era carnal, vendido sob o pecado,
com sua mente, ele serviu a Deus, mas ele também notou que nada de bom habitava em sua carne. Assim como com sua carne, ele não podia fazer outra coisa senão servir a lei do pecado. Sua mente, que servia a Deus, era contra a sua carne, que servia ao pecado, e isso criou uma oposição da vontade em seu corpo. Não foi Paulo, sua mente consciente, quem fez as coisas que ele odiava, mas era o pecado que morava nele, sua carne. Ele não tinha visto, ele não recebeu luz sobre isso. É por isso que ele exclama na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 24, dizendo: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo responde a sua própria pergunta: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Antes de Jesus vencer e nos deixar um exemplo a seguir, não foi possível a humanidade vencer completamente todo o pecado na carne. Mas Jesus agora nos deu o Espírito Santo, que pode nos mostrar o caminho através da carne. Como Paulo, quando nos arrependemos e começamos a servir a Deus, temos uma nova mentalidade. E não somos mais nós que servimos ao pecado. O que vem da nossa carne não é feito intencionalmente. Quando estamos em Cristo Jesus e servimos a lei de Deus com nossa mente, não há condenação se fizermos as coisas que odiamos. Não estamos condenados por sermos tentados, nem por ações que passamos ter feito que não passaram pela nossa mente consciente primeiro, para que pudéssemos fazer uma escolha. Mesmo assim, está escrito que precisamos colocar à morte ou mortificar estes atos do corpo pelo Espírito, e então viveremos. Aqui é uma questão de ser um servo do Espírito. O Espírito Santo indicará nosso pecado. Ele nos conduzirá a toda a verdade e nos dará o poder de que precisamos para vencer. Se formos fiéis e obedientes à direção do Espírito, poderemos ver e vencer mais e mais a nossa pecaminosa natureza humana com o passar do tempo. Não podemos ser mais perfeitos ou servir a Deus mais em um dado momento do que no grau em que recebemos a luz. Mas precisamos andar no Espírito, o que significa agir de acordo com a luz que recebemos. Então, poderemos ver mais desta carne, mais deste corpo de pecado que deve ser destruído com o passar do tempo. Nós nos consideramos mortos para o pecado. Então, quando uma nova área nos é revelada à luz de Deus, esse pecado também é crucificado. Então somos discípulos de Jesus, negando a nós mesmos e tomando nossa cruz diariamente. Esta é uma maneira gloriosa de seguir em frente. Não devemos nos sentir mal quando Deus nos dá mais luz e conseguimos ver nosso pecado nesta luz, mas devemos nos alegrar e ser felizes. Agora podemos fazer algo sobre isso. Agora podemos matar os atos do corpo pelo Espírito. Não é o Espírito que faz isso por nós. Precisamos fazer pelo Espírito. Então entramos na santificação. Mais e mais libertação. À medida que nosso corpo de pecado é destruído pouco a pouco e é substituído por uma nova criação. As virtudes, a vida de Cristo, a natureza divina. Por isso, que as atitudes em Cristo e pelo Espírito Santo sempre revelarão a glória do Senhor e não satisfarão os desejos da carne. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado por mais este dia, obrigado por esse fôlego de vida. Obrigado por nos despertar. E sim, Pai, despertar nesta madrugada, nesta manhã, nos dar a condição e direcionamento daquilo que nós tínhamos que fazer e como fazer, como meditar, como mergulhar, como nos prostrar diante de Ti, para que este dia chamado hoje venha, Senhor, à existência todas as coisas que o Senhor preparou para nós e da maneira que o Senhor preparou para nós. Não somos mais nós, mas o Senhor em nós, por nós e através de nós. Então usa-nos da maneira que o Senhor quiser. Faça aquilo que o Senhor assim propôs e que se cumpra o seu querer
e a sua vontade, que venha o seu reino. E esse reino seja estabelecido em graça, em glória e em poder. Que este reino, Senhor, venha na intensidade e na profundidade daquilo que o Senhor assim nos fez. Que este reino, Senhor, nos alinhe a cada dia mais à sua vontade e não mais a nossa. Que nada, Senhor, fique da maneira que está antes, tudo seja transformado para louvor da sua glória. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe, Pai, faltar o pão na mesa de teu filho, antes revele o seu querer, o seu sobrenatural, a sua graça e a sua glória. Muito obrigado. Consagramos ao Senhor tudo que temos, tudo que somos, todos os nossos sentidos e todo este dia. Consagramos diante do seu altar para que se cumpra e se estabeleça o seu querer em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos. Assim, Senhor, mais uma vez consagramos tudo que temos e tudo que somos para que as nossas atitudes, as nossas ações, pensamentos e palavras sejam para louvor da sua glória. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.